Como eu disse aqui no início da minha fala, eu estou feliz pela oportunidade que o Senhor me deu de estar com vocês em específico e de compartilhar assim, nessa linha, desculpa, tá bom. E de compartilhar uma palavra com vocês. Estou feliz porque os 2 últimos anos têm sido desafiador para mim. Eu disse desafiador? Eu quis dizer bem desafiador. Esses 2 últimos anos, eu coloco esse como um dos 2 últimos, porque nós ainda não terminamos esse ano, ainda estamos vivendo ele, mas o Senhor me fez refletir essa semana sobre algumas coisas importantes que Ele me falou durante esses últimos 2 anos. E o legal de tudo isso é que Ele não falou apenas para mim, Ele falou para vocês também. Sabe como eu tenho convicção disso e certeza? Porque lá em janeiro do ano de 2023, nós fomos, logo no comecinho do ano passado, nós fomos ministrados com uma palavra. Quem lembra qual que era o texto que nós fomos ministrados? Não fiquem com vergonha, não tem chocolate aqui? Exato, Tiago 4. Tiago 4:8. Tiago 4:8. Então, ele está dizendo o quê? O pastor Jair, quando trouxe essa palavra lá no início do ano, ele disse o seguinte, ele até brincou com o Flávio aqui, né? Ele disse, se acheguem a mim, que eu me achego a vocês. E aí, quando a gente está mais próximo do Senhor, dá para ouvir a voz dele com muita clareza, Isso foi lá em janeiro de 2023. E eu tomei a liberdade de pegar as minhas anotações aqui e ver o que ele foi falando conosco durante todo o ano de 2023, eu queria fazer esse exercício com vocês. Algumas pessoas talvez não tenham acompanhado toda essa trajetória do ano de 2023, e alguns cultos a gente falta, outros a gente não estava aqui, mas lá no começo do ano, o pastor Jair disse assim, que nós viveríamos um ano de intimidade com o Espírito Santo, com Jesus e com Deus, teríamos um ano de intimidade com Ele. Depois, ele disse pra gente assim, o amor deve ser sincero. Foi a nossa terceira palavra do ano, que o amor deve ser sincero. Depois ele disse pra gente assim, sejam fortes e corajosos. Ele usou um texto lá de Josué, para nos lembrar que nós devemos ser fortes e corajosos. Isso lá em janeiro do ano de 2023. Depois ele trouxe uma outra palavra e disse assim, avançando ou andando em círculos. Vocês lembram quem trouxe essa palavra para nós? Pastor Lino ainda estava conosco, lá no finalzinho de janeiro. Ele disse, avançando ou andando em círculos. E aí, quando a gente pensa sobre um ano de intimidade, eu penso assim, será que eu estou realmente avançando no que diz respeito a ter intimidade com o Senhor, ou eu estou andando em círculos sem avançar? Essa foi a palavra que o pastor Lino trouxe para nós. Depois, novamente, o pastor Jair ministra bastante, disse assim, movidos pelo amor de Deus, dentro de um ano de intimidade, nós seríamos movidos por um amor que Deus nos faria viver junto com Ele. Depois, a pastora Arlete disse assim, gratidão é uma disciplina espiritual. Não sei se vocês vão lembrar, mas essa palavra em específico mexeu muito comigo, porque eu costumava reclamar de algumas coisas, o café da máquina do trabalho, minha esposa que me tira muita paciência, ainda bem que ela não está por aqui, mas eu reclamava de algumas coisas, e aí através dessa palavra, que a pastora Arlete trouxe lá em fevereiro ainda, do ano passado, ela disse assim, Deus, ele tem uma forma meio peculiar de lidar com pessoas que reclamam. Aí ela usou o exemplo da galera que vinha reclamando depois de ter ido lá no deserto, ver a terra dos gigantes, voltaram reclamando. O que o Senhor fez com aquela galera no deserto? Abriu-se um buraco e todos foram consumidos por aquele buraco. Ele não sabe, não que não sabe lidar, mas é que assim, o jeito que ele lidar com reclamões não é muito bom. Eu parei de reclamar a partir dali, porque eu entendi essa palavra, não fez sentido para mim. Não dá para eu continuar reclamando. Aí depois foi eu que ministrei essa palavra, eu trouxe, e vocês me ajudaram a ministrar isso lá em março do ano passado. Eu fiz algumas perguntas para algumas pessoas, e as pessoas me ajudaram a levantar 3 ladrões de intimidades. Não sei se vocês vão lembrar quem são esses ladrões. Você lembra, Bi? Era a procrastinação, o diabo, o mundo, né? E eu mesmo sou. O Senhor, olha como o Senhor já vem nos falando desde o ano passado,
as estratégias que Ele vem nos dando para a gente conseguir ter um ano de mais intimidade com Ele. Depois, o pastor Floriano, isso mudou minha vida o ano passado, porque a partir desta palavra, eu estou dando exemplos para vocês do que a gente viveu o ano passado, porque a gente viveu junto isso daqui. Eu não passei sozinho, vocês viveram comigo isso daqui. O pastor Floriano ministrou a gente e disse assim, oração gera intimidade com o Senhor. Até então nós orávamos somente nas quintas-feiras. A partir dessa palavra, nós começamos a orar todos os dias, porque lá na frente o pastor Jair me fez entender, porque ele disse assim, o crescimento, a intimidade, ela é intencional. Você precisa ter intenção de ter intimidade, você precisa ter intenção de crescer. Então, a partir dessa palavra do pastor Floriano, eu entendi, cara, eu preciso de fato orar mais, que eu estou orando pouco. E eu não oro mais para nos tornarmos mais santos, não é isso, porque não vai rolar. Eu oro mais porque eu necessito muito, porque eu sou extremamente pecador, falho, transgressor, e se eu não orar, eu não tenho intimidade com Ele. Aí a pastora Arlete disse assim, saiam da negação e busquem a intimidade. Deixem de ficar negando as coisas, recusando as coisas, busquem intimidade. Próximo, pastor Jair novamente, isso já era meados de maio do ano passado. A fé não sente, a fé? Olha como vocês estão afiados, foi a palavra que o pastor Jair trouxe para nós o ano passado. Depois, pastor Jair novamente, você tem um valor em Cristo, por mais que o mundo diga que você que você não vale nada, que você não, você para Cristo tem um valor. Ele reforçou isso conosco através da boca do pastor Jair. O Wellington Damião veio aqui e também trouxe uma palavra da parte do Senhor. Ele disse assim, intimidade com o quê? Vocês lembram? Com o Evangelho. E aí ele deu um exemplo para a gente, e eu lembro desse exemplo que foi muito claro, que a gente deveria deixar de comer, de receber a palavra mastigada, lembra? Como se a gente, alguém vai lá, se alimenta da palavra, mastiga tudo, te dá, e você pega aquela palavra e come aquela... E se você for direto na fonte e se alimentar da palavra? Por isso é muito melhor, porque é o seu próprio alimento. Por isso que ele disse para nós aqui, ele falou assim, uma intimidade que cresce através do conhecimento da palavra, se envolvendo com a palavra para nós crescer. Eu estou dando o nome das pessoas aqui, mas é só para vocês saberem, só foram usadas por Deus para trazer a palavra, mas quem nos trouxe esses alertas foi o próprio Espírito Santo. Pastor Lino ainda diz assim, a sua nova vida já começou. Isso era junho do ano passado. Já começamos uma nova vida em junho do ano passado. Pastor Arlete reforçou no domingo seguinte, o Senhor é bom. Novamente, aqui o Damião, isso em agosto, um novo relacionamento com o Pai, com Jesus e com o próximo, que foi quando ele nos impulsionou a não só ter intimidade com o Senhor, mas também se relacionar com o próximo, porque nós caímos naquela falácia do mundo que a gente dá para ser igreja sozinho, de que dá para ficar em casa e de lá, não tem como, não funciona. O Evangelho é aqui e com o próximo. Aí vem aqui a pastora Arlete, o velho homem já morreu. Eu vou dar uma acelerada aqui porque já são 9h51. O pastor Jair novamente, ele diz aqui, olhe para frente, celebre o futuro. Isso já era aproximadamente outubro ou novembro, não, ainda não, aqui era agosto ainda de 2023. Celebre o futuro que o Senhor tem para vocês naquele momento, e não só naquele momento, como agora também. E aí, aqui a pastora Arlete, depois dessa palavra, trouxe para nós escolhemos o caminho, nós fazemos uma escolha todos os dias você faz uma escolha. Quando você levanta, você escolhe o que você vai fazer durante o dia, mas já está tudo determinado, você escolhe a roupa que você vai vestir, o horário que você vai sair, você escolhe conversar com o Pai ou não, é uma escolha sua, que o seu primeiro pensamento do dia seja Jesus, e que o seu último pensamento do dia antes de dormir também seja Jesus, é uma escolha sua, nós escolhemos o caminho, ela disse isso para nós, e aí seguimos aqui com muitas e muitas palavras, que eu não vou conseguir passar todas, eu separei domingo por domingo, mas aí chegou aqui o ano de 2023, isso aqui era finalzinho já
de 2023, e o pastor Jair diz assim, ó, um relacionamento com uma melhora contínua, que a gente poderia ter todos os dias, melhorar continuamente todos os dias um pouquinho. Não precisávamos manter uma sequência sem melhora, todos os dias um pouquinho, sem pressa. E aí ele nos trouxe uma palavra para o ano de 2024. Vocês lembram que palavra que era? Era o ano do quê que a gente está vivendo? O ano do crescimento. Chegamos no ano do crescimento. E lá no início, quando o pastor Jair começou a nos ministrar sobre esse momento de crescimento que nós viveríamos, ele disse, prepare-se para o ano do crescimento. Quando ele disse, prepare-se para o ano do crescimento, eu pensei, poxa, então não é só Jesus que vai dar o crescimento, eu vou precisar fazer alguma coisa, eu vou precisar me preparar. E aí quando eu pensei isso, eu falei, faz sentido, sabe por quê? Depois as palavras que ele vem nos dando domingo após domingo, nos fez entender, lembra que ele disse sobre o surf? Que a gente precisaria se preparar para aprender a surfar, porque quando a onda chegasse, você estaria pronto para pegar essa onda e surfar ela. Só que se você não sabe surfar, como é que você vai surfar aquela onda? Há necessidade de nos prepararmos para um ano de crescimento. E aí ele vem dizendo aqui, ó, ainda o pastor Jair, tá? Ele diz, ó, tem um lugar preparado a qual você pertence. Falou isso em 28/1/2024. Depois ele disse, ó, os inimigos do crescimento espiritual. Ele deu o exemplo para nós que o inimigo maior que nós temos para esse crescimento espiritual é o mundo, que tenta nos roubar de todas as formas de ter intimidade com ele para viver esse ano de crescimento. A pastora Arlete trouxe para a gente, falando que nós éramos peregrinos nessa terra, que nós estamos de passagem, mas mesmo de passagem, nós temos um compromisso, porque isso aqui é muito passageiro, nós vamos viver outros momentos. Chegou a época da família 5.0, não sei se vocês vão se recordar deste momento, mas nós fomos ministrados poderosamente aqui, pela pastora Arlete, o pastor Jair, o Damião, onde o Senhor diz o seguinte, ó, temos que fazer o download do Evangelho. O pastor Arlete falou isso pra gente, como baixar, como fazer esse download? Hoje você consegue entrar na loja do seu aplicativo aí do celular e fazer o download de um app, de um jogo, você consegue. Por onde nós conseguimos fazer o download do Evangelho? Somente através da palavra, somente lendo, conhecendo, buscando, tendo entendimento da palavra, e somente assim nós vamos viver esse download, passar por este momento, né? Fazer esse download. Aí ela disse, ó, o pastor Jair disse, vocês precisam ter um safe mode. E aí foi uma palavra nova para mim, né? Um modo de segurança. Vocês precisam ter esse modo de segurança. Depois ela disse assim, ó, vocês precisam dar um Ctrl Alt Del na sua máquina. Não sei se vocês vão lembrar. Por que desse Ctrl Alt Del? Há um momento de descanso. E aí ela reforçou conosco. Vocês têm disciplinas espirituais que vocês precisam cumprir e que vocês talvez não estejam cumprindo. E quais são essas disciplinas espirituais? A oração, o jejum, a leitura da palavra, nós precisamos ter comunhão com os irmãos, nós precisamos descansar, tudo isso é disciplina espiritual. Só que o problema, e eu digo o problema porque isso é pessoal, sou eu. Eu por um tempo não sabia respeitar processos. E se tem um processo, o processo tem que ser respeitado. Você tem que seguir esse processo para que o resultado seja bom. Se o Senhor já nos deu o processo, o que nós precisamos fazer é apenas seguir esse processo. E aí eu entendi quando ela disse isso. O pastor Jair também disse, ó, a fé sabe, ele reforçou com a gente. Porque muitas das vezes nós nos deparamos com situações em que parece ser impossível acontecer. Quando vem um diagnóstico ruim de uma doença que a gente não esperava, e aí você começa a duvidar, começa a não ter, né, tanta certeza. Quando vem aqueles burburinhos na empresa de que haverão demissões, e aí você começa a ficar preocupado, esquece que quem te mantém e te sustenta não é o emprego, é o Senhor, que ali é só um meio de você estar num local para poder ganhar pessoas para Jesus, falar do amor dele, mas o real motivo de você estar ali não é ganhar dinheiro, é servir as pessoas. Mas
quando ele disse que a fé sabe, independente do cenário que se apresente para você, você tem convicção de que o Senhor está cuidando de todos os detalhes. Ele disse assim, ó, milagres não acontecem num ambiente seguro. Não sei se vocês vão lembrar dessa palavra. Isso me impulsionou a sair da minha zona, a tal zona de conforto. Tem até uma brincadeira, eu nunca entrei na zona, eu estou louco para entrar na zona de conforto, e você está me pedindo para sair dela, exatamente, porque a zona de conforto, ela não vai nos fazer viver experiências com o Senhor. Isso é claro para mim, isso para mim ficou muito claro. Se eu não sair desse ambiente confortável que eu me sinto, não me desafiar, eu não vou viver coisas diferentes com o Senhor. E aqui eu abro o meu coração para vocês. Não é um ambiente que me deixa confortável. Eu sou muito sincero com vocês. Estar aqui numa exposição, e eu acredito que para muitos também seja muito difícil falar para pessoas, né? O ambiente de você falar para pessoas é um ambiente que te traz um desconforto. Tem pessoas que é tão natural isso que você até se encanta de ver falando, né? Mas não é o meu caso. O meu caso é... Mas se eu continuar na minha zona de conforto, talvez eu não veja aquilo que eu precise ver. Então eu preciso me sair dessa zona de conforto, me desafiar para poder viver algo novo. Aí a pastora Arlete diz assim, no culto seguinte, tá? Lancem fora o medo. Não precisa ter medo, é só lançar fora. Porque você precisa lançar em quem? No Senhor Jesus. Que foi os louvores que nós louvamos aqui nesta manhã e que nos encoraja a viver isso. O pastor Jair veio na semana seguinte e disse, sem pressa, Deus ele não está com pressa. A pressa é sua, porque você não sabe respeitar os processos. Minha mãe dizia, o apressado come cru, precisa aguardar o cozimento, precisa terminar as coisas serem feitas, precisa... O Senhor sabe, eu dou esses exemplos porque o Carlinhos é muito assim, né? Ele é muito... Ele pega as coisas com muita facilidade, e eu tenho até medo disso. Então assim, quando eu vou sair com o carro, ele pede para ir no colo comigo, e já fica observando como é que eu passo as marchas ali e tal, como é que eu faço no volante, os pedais e tal, e aí eu falo para ele, é perigoso, eu vou com você até a ponta da rua, depois você passa para o banco de trás. E aí esses dias, quando eu chegando com o carro estacionando, ele falou, pai, deixa eu levar o carro até em casa. E eu olhei assim, eu falei, mas você não alcança nem os pedais, cara, como é que você quer levar o carro até em casa? Esse sou eu com o Senhor. Eu quero viver coisas lá na frente que eu não estou preparado para viver nem o que eu estou vivendo agora. Não tenho nem pernas para alcançar o pedal e eu já quero viver o que está lá na frente. Eu olho a minha empresa assim, né? E aí eu vejo, e a gente é muito, eu digo a gente, mas é mais eu mesmo. Acho que vocês não fazem isso. Mas eu olho para as pessoas assim, por exemplo, eu vejo a superintendência a qual eu estou abaixo, eu vejo a diretoria, vejo os CEOs da empresa, eu falo, se eu estivesse lá, eu faria assim, não faria nada, não faria, porque eu não tenho um mínimo de conhecimento do nível que esses caras já viveram para poder chegar até ali e manterem uma empresa numa situação como essa. Mas na minha maturidade de Carlinhos, eu acredito que eu posso controlar, dominar a minha empresa. Isso é lógico, são devaneios meus. E aí o pastor Jair veio e disse assim, assumam compromissos de mudar. Aí eu tenho um vício que eu não consigo largar, cara. Tem um pecado de estimação que eu tenho lá e eu não consigo largar. Tem algo que eu queria deixar de lado, mas eu não consigo. Aí o pastor diz, o Senhor Jesus usando o pastor disse assim, assuma compromisso. Se comprometa com as coisas. Venha, fale comigo, ore, me busque. E aqui eu não estou falando, a Fê lembrou das orações aqui durante o dia, à noite. Se vocês quiserem orar junto, vai ser maravilhoso. Mas não é sobre isso, não é sobre estar aqui. É sobre você estar na sua casa mesmo, sozinho, e você reconhecer e falar assim, Senhor, eu queria assumir um compromisso com você. Mas assim, sem palavras bonitas, não precisa. O Carlinhos, ele não chegou para mim, excelentíssimo pai, maravilhoso pai, eu posso dirigir esse lindo automóvel? Não, ele não disse isso para mim. Ele disse, pai, deixa eu levar o carro até em casa. Simples assim. É simples assim. É que nós ficamos complicando o que é simples. Chega com o Senhor e fala, poxa, Senhor, né, só toma cuidado porque, né, Deus, vocês têm que ter noção com quem vocês estão falando, né? Você não vai querer colocar Deus na parede, não seja idiota a esse ponto. Mas você vai chegar para Deus e falar assim, Senhor, me ajuda aqui.
Eu vim até aqui, fiz do meu jeito, não consegui, não dá certo. Olha o que eu estou fazendo com a minha família. Olha o que eu estou fazendo com a minha esposa. Olha o que eu estou fazendo com os meus filhos. Olha o que eu estou fazendo com a minha casa. Eu não consigo. O senhor viu que eu já tentei, já prometi várias vezes que eu ia mudar e eu não mudei. O senhor não dá uma força aqui, me ajuda. E aí você vê as coisas acontecerem no processo e no tempo certo. No processo e no tempo certo. Só que a gente vive uma geração... E assim, não é uma crítica, porque eu tenho uma filha nessa geração, eu tenho um filho nessa geração, e eu não aprendi ainda a segurar o microfone, porque eu sou da geração anterior, brincadeira, mas eu tenho crianças nessa geração, eu estou vivendo essa geração, e eu não sei se vocês têm essa mesma sensação que eu. Nós vivemos a geração do imediatismo. A geração do quero quente e quero agora. Você liga no iFood, você liga no Mac, você liga... Não, demorou 5 minutos? Vocês estão loucos? Mas a gente está nesse nível de imediatismo. Vocês lembram que agora no WhatsApp a gente não consegue nem ouvir mais um áudio, né? No 1x, você tem que colocar 2x para ouvir um áudio, você não tem paciência para ouvir um áudio. Esses somos nós. 1 minuto? Esses textão aqui, eu não tenho condição... Nós somos assim. Essa é a nossa geração. E não é a geração dos adolescentes. É a nossa, porque você está incluída nela, você está vivendo ela. Você está passando por ela. Só que vocês precisam entender que o Senhor Jesus, ele é um Deus de processos. Ele é extremamente organizado. Haja visto a natureza, o mundo, quando você olha assim, é tudo no seu perfeito lugar. Quem já teve a oportunidade de olhar as constelações, as estrelas, está tudo no seu perfeito lugar. Tudo certinho, e foi tudo ele que criou, com paciência, um cara que podia dizer assim, fazer assim, e tudo acontecer. E aí, como é que ele fez? Ele respeitou dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, aí lá no dia 7, ele descansou. E aí quando ele fazia, ele, já terminei, deixa eu ir fazer outra coisa aqui. Não, ele olhava, isso que eu fiz é bom, hein? Ele mesmo contemplava, se alegrava, ficava feliz. Você tem uma conquista, e ao mesmo ponto que você tem uma conquista, você já está preocupado em ter uma outra conquista. Você não desfruta nem da conquista que você teve, né? Eu acho que eu já contei isso para vocês, mas se eu não contei, para quem não ouviu, eu vou dizer. O carro que eu tenho hoje, eu sonhei por ele por um tempo, e aí eu consegui comprar esse carro, e aí estava com a Juju indo buscar a minha esposa no trabalho, e aí lá na Inajar, no primeiro dia que eu peguei o carro para ir buscar a minha esposa no trabalho, eu parei no farol, e aí estava falando com a Juju, conversando com ela, né? E falando dos detalhes do carro, porque eu já conhecia tudo e tal, eu tinha pesquisado, e aí eu olhei para o lado e passou uma caminhonete. Aí eu peguei e falei, um dia eu vou ter uma caminhonete dessa. A Juju olhou para mim assim e falou, não, mas você nem você desfruta disso daqui, cara, você nem já está pensando no... Nós somos assim. E é muito ruim isso. É muito ruim porque a gente não aproveita o que a gente tem. Você deixa de olhar para a sua família, deixa de olhar para essa igreja maravilhosa que o Senhor nos deu e as pessoas que o Senhor nos deu, e a gente fica sempre buscando outras coisas. Vamos viver o momento. Aí o pastor Jair veio e disse novamente, Deus está te vendo. Ele disse, Deus está te vendo. Aí ele deu o exemplo, vocês lembram? De um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Que independente do seu problema, da sua dor, da sua dificuldade, ele tem poder para te curar, para resolver o seu problema. Ele pegou e disse assim, não tenta se esconder. Se você for ao mais alto monte ou à mais profunda caverna, você não vai se esconder do Senhor, não tem como. Os olhos dele estão em todos os lugares. E isso não é para nos trazer medo, é para nos trazer confiança de que você pode contar com Ele em todos os momentos. Aí ele reforçou conosco, nos domingos anteriores, sobre alegrai-vos e novamente alegrai-vos no Senhor. E aí a pastora Arlete, a semana passada, disse para nós, cuidado com o estresse, hein? Tomem cuidado, o que vocês vão alimentar? Foi isso que a palavra falou comigo naquele domingo. Ela disse assim, vocês vão alimentar amargura, tristeza, rancor, ou vocês vão alimentar em vocês o amor? E é uma escolha, lembra que eu disse? É sempre uma escolha. Façam a escolha certa. E depois de toda essa introdução, brincadeira, não é só uma introdução, eu já estou ministrando dentro daquilo que eu
que o Senhor me passou e nós vivemos esses 2 anos. Para a galera que chegou nova aqui, talvez não tenha pego, mas o ano passado tinha um banner bem bonito ali no fundo, escrito: a história continua sendo escrita. Acho que era assim que estava, né? Se eu não me engano. A história continua sendo escrita. É isso mesmo. Obrigado, Riquelme. E aí tinha a foto da galera da CEPA e tal. E sempre que eu vinha orar aqui, eu ficava olhando ali, né? E olhava para os rostinhos que estavam ali e orava, porque me ajudava no processo da oração, lembrar das pessoas e tal. Então, todos que estavam naquela foto, eu orava por aquelas pessoas que estavam ali. E aí, chegou um dia que eu cheguei aqui e não tinha mais o banner, acho que trocaram por conta do processo de mudança mesmo, e de pintura. E eu falei: Senhor, e agora? Eu vou orar para ver as pessoas. Não tem mais como eu orar por essas pessoas. Tem sim, porque a gente tinha uma lista de oração para a gente continuar orando pelas pessoas. E eu falei: nossa, a história deixou de ser escrita, né, a partir desse momento. Não deixou, porque o Criador, que escreve histórias maravilhosas, aqui eu tenho certeza que tem histórias lindas e maravilhosas. Se eu pudesse dar a oportunidade de alguém dizer: cara, o que você viveu do Senhor esse ano, depois de tudo isso que Ele te falou, porque Ele não falou só para mim, falou para cada um de vocês, e assim, falou comigo dessa maneira. Talvez com vocês tenham falado de uma forma diferente, mas falou, não deixou de falar. Sempre uma palavra, sempre algo para nortear a nossa semana, sempre nos fazendo crescer um pouquinho todos os domingos, sabe? E aí você pega aquela palavra de domingo, você vive ela, e eu olho na hora do GR, eu fico imaginando o Senhor. Isso aqui é uma imaginação minha, tá bom? O Senhor olhando para aquilo ali e falando: ó, cresceu, mudou, melhorou, avançou, ó, largou aquilo que estava fazendo, ouviu minha palavra, tá orando mais, tá jejuando mais, tá acreditando que pode mudar, que pode ser diferente. E aí eu trouxe aqui como o tema dessa ministração, para aqueles que gostam de anotar, né? Eu trouxe como tema o que Jesus deseja me falar. Esse é o tema dessa palavra de hoje, né? O que Jesus deseja me falar. E aí, como texto base, eu gostaria de usar Jeremias 29, 11. Diz assim a palavra do Senhor, ó: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, o que Jesus deseja me falar? Porque Ele está me dizendo aqui que Ele é que sabe quais são os planos que tem para mim. Então, João, não adianta fazer planos, porque os planos do Senhor são melhores? Sim. E eu digo para o Carlinhos, né, eu dou esses exemplos porque a gente conversa muito sobre isso. Antes conversava mais com a Juju, só que a Juju agora tem, não é eu não estou carente, não é isso, é que agora está só substituindo as atenções. O Carlinhos conversa mais comigo ultimamente. E às vezes ele tem uns planos muito loucos assim, do sábado dele, né, do que vai fazer, do que pretende fazer, e eu fico olhando aquilo e falo: meu Deus do céu, nada disso vai dar certo. Primeiro que ele quer jogar bola dentro de casa, vai estourar a TV, vai quebrar o lustre, vai dar uma confusão isso aí. Eu falo: esses planos não são bons. Aí eu vou lá e ele quer jogar bola. Eu falo: e se a gente for jogar no quintal? Eu ajusto o plano dele. É isso que o Senhor está dizendo para nós. Deixa Ele ajustar o seu plano. Não é que você não tem que planejar, você deve. Mas no momento em que Ele disser para você: é melhor assim, você fala: você tem razão, você tem mais experiência, você escreve a história melhor, você sabe me dizer quais são os próximos passos. Acredite nisso, porque os planos dele é de nos fazer prosperar, é de nos fazer avançar, de nos fazer crescer, e nunca é para nós mesmos, é sempre para o outro. Eu não sei se você já prestou atenção nisso, né? Porque quando eu falo pro Carlinhos assim: ó, nós não vamos jogar bola aqui dentro, tá bom? A gente vai jogar bola lá no quintal, ou então o pai vai ver como é que tá a quadra, a gente vai na quadra, ou então vai ser ali na rua, tal. E a gente: ô pai, e eu posso chamar o Heitor, que é o menininho da frente? Eu posso chamar o Gabriel? Aí pode. Nunca é só para ele, é para todos. A gente não é abençoado para nós mesmos, é para servir o outro. Só que para isso nós precisamos entender algo muito importante na palavra do Senhor, que às vezes a gente não compreende. Lembra que
Lá no início de 2023, o pastor Jair disse para nós em Tiago 4,8, se aproximem de mim que eu me aproximo de vocês. Foi assim que ele disse para nós lá no começo do ano passado. E se você pegar essa palavra e ter essa palavra como algo comum, não dar a atenção necessária que essa palavra requer, você vai viver um ano comum, não tem como. Cara, eu nunca vi como nós somos roubados dentro da igreja. Dentro da igreja mesmo nós somos roubados, seja pelo calor, seja pela sede. Nós nunca tomamos, assim, eu brinco com a Juju, filha, você não toma água em casa, né? Só que na igreja, outro dia eu falava com o Wagner, na igreja a gente tem uma sede, cara, a gente não sai do bebedouro. Só que em casa você não vai, você não tem uma garrafinha, você não toma água em casa, mas na igreja você resolve tomar. Isso, eu estou falando de mim, tá bom? Eu não consigo, eu fico incomodado quando eu fico sentado, eu mexo a perna, vou para um lado, vou para frente, empurro a cadeira da frente, empurro a cadeira de trás, levanto, sento, e não sei o que. Em casa eu fico horas na frente de um videogame, sentado, e não tenho desconforto algum. Será que não tem algo errado nisso? É o inimigo tentando nos roubar a atenção de algo muito precioso que ele quer nos dar. Ele nos deu durante 2 anos para vivermos algo muito especial, só que todos os domingos o inimigo tem um plano aqui para tentar nos roubar a atenção. Tentar nos roubar, não sei se vocês estão entendendo para onde eu estou tentando levar vocês, roubar vocês de ter intimidade com o Espírito Santo. Se vocês não pegarem essa palavra e não aplicar ela na semana, como nós somos ensinados, essa palavra não vai surtir efeito nenhum na vida de vocês. Não adianta. Se nós não aplicarmos a palavra na nossa vida, não gera efeito algum. Aquela máxima que eu sempre digo para vocês, tudo que ganha atenção, ganha poder. Se não tem a sua atenção, não vai ter poder na sua vida. Se você não der atenção para aquilo, não vai ter poder. Lá no início, quando Deus criou o homem, o projeto dele foi sempre ter intimidade com o homem. Ele criou o homem para isso, para ter intimidade com ele. Aí cria-se o jardim, deixa lá o homem, e o pecado vem e faz essa separação. A palavra diz lá em Gênesis que Deus todos os dias, na viração do dia, descia e ia lá conversar com Adão, falar com ele, e aí, como é que está o dia? Como é que estão as coisas? Como é que foi? Que nome você deu para aquele animal ali? Por que você colocou gato? Imagino eu aqui, né, o papo de Deus com Adão. Só que aí o pecado vem e faz separação. Como Deus não habita nesse local sujo, Deus não vem mais na viração do dia. Agora você imagina não ter mais esse momento de intimidade com Deus. Adão viveu assim. Sem esse momento, ele desfrutou e perdeu esse momento de intimidade com Deus. Só que Deus sempre tem um plano. Lembra que eu falei? Deus continua escrevendo a história. E Ele é um escritor maravilhoso, quer dar um final feliz para todo mundo. Ele escreve muito bem a história. E aí Ele tinha um plano. Qual que era o plano dele? Continuar tendo relacionamento com o homem. Através de quem? De Jesus. Aí, Ele vai lá e manda Jesus. Jesus vem e vive novamente com o homem. Vocês lembram a tradução a tradução de Jesus, ele é chamado de Emanuel. O que é Emanuel? Vocês sabem? Deus conosco. Vocês percebem que é novamente Deus andando com os discípulos? Antes era na viração do dia, virava o dia, ele vinha e conversava com Adão. O pecado veio, fez separação. Agora não é mais Deus na viração do dia, agora é Deus andando com os discípulos, comendo, passeando, curando, libertando, transformando, e os discípulos vendo tudo isso. Chega um momento que Jesus precisava novamente, por conta do pecado, morrer na cruz, e os discípulos olham para tudo aquilo ali e pensam, poxa, não vou ter mais Jesus, porque Jesus disse, eu preciso voltar para o Pai, chegou o momento de voltar para o Pai. Os discípulos olham para tudo aquilo ali e dizem assim, e agora? A gente vai ficar sem Jesus. E aí Jesus diz assim para eles, fiquem em paz, eu vou clamar ao Pai, e o Pai vai enviar o Consolador amado. Quem é o Consolador amado? O Espírito Santo. E agora não é mais Deus na viração do dia, não é mais Deus andando com os discípulos, agora é Deus dentro de nós. Todos os dias, você tem o Espírito Santo dentro de você, para andar com você, para falar para você o que está certo, o que está errado, o que pode, o que não pode, dizendo para você, trazendo alguns desconfortos, falando, isso aqui não me agrada, isso aqui não me satisfaz,
sai daí, isso aí é ruim para você, isso vai te fazer mal. Só que a gente precisa estar sensível e ter relacionamento com Ele, que é o que Ele queria desde o início. Desde o início, o que Ele queria era ter relacionamento conosco. E eu volto a dizer, o relacionamento não é 5:30 da manhã apenas aqui na igreja, não é às 23 horas, num link online. O relacionamento que eu estou falando é diário. Se você consegue, é que eu não consigo, e é por isso que eu venho. Mas se você consegue, e você tem essa disciplina, você é organizado a esse ponto, de separar um tempo, e de conversar com o Senhor todos os dias, faça isso da sua casa, faça isso no seu carro indo trabalhar, faça isso, mas faça, porque o relacionamento é o que vai mudar a sua história. O relacionamento com Ele vai mudar a sua história, mudou a minha. Eu digo isso para vocês porque mudou a minha vida, esses 2 últimos anos, mudou tanto a minha forma de pensar, a minha forma de agir, a forma que eu olho para as situações, para os problemas, para as dificuldades, parece que não diminuíram. Aí fez muito sentido para mim uma fala da minha avó, Dri. Minha avó dizia assim, ó, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Essa era a fala da minha avó. E parece que quanto mais eu oro, mais dificuldades eu enfrento. Só que quanto mais dificuldades eu enfrento, quando eu olho para essas dificuldades com o Senhor, eu não olho como uma barreira, a que não dá para ser ultrapassada. Eu olho como um desafio a ser ultrapassado. É diferente. Porque quando eu me deparo com um problema agora, eu não vou de cara para aquele problema e vai de qualquer... Não. Eu coloco a mão para baixo aqui e eu sinto a mão do Espírito Santo me tocando, falando, ó, faz assim, vai desse jeito. Ele não garantiu que a gente não passaria. Lembra que ele falou? Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu. Ele sabe como vencer. Mas Ele quer fazer juntos e não sozinhos. A tendência é que nós nos deparemos com o problema e ansiosos, lembra que eu falei? Nós somos uma geração ansiosa, imediata, que não quer esperar o processo. O Senhor vai dizer para nós os caminhos, Ele já viveu, Ele sabe, Ele passou pelas mesmas dores, pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas dificuldades. Eu costumo usar e dar esse exemplo porque ele é muito claro para mim. O Carlinhos queria muito um videogame novo. A Simone fala, o Carlinhos, né? Eu falei, o Carlinhos queria muito um videogame novo. E aí eu presenteei o Carlinhos agora no Natal, uns meses atrás, com um videogame novo. E o videogame, quando eu abri assim, eu olhei a caixa, cara, tem um monte de manual, um monte de instrução, um monte de coisa. Só que a minha preocupação com aquilo ali, do jeito que eu sou imediatista, é ligar a tomada, o cabo HDMI na televisão, conectar o cabo de rede e ligar. Pronto, é isso. E aí esses dias eu me parei sem nada para fazer em casa, comecei a ler o manual do videogame. Eu consigo mudar a cor do videogame, ele não precisa ficar só azul, ele pode ficar verde, pode ficar amarelo, dá para colocar um relógio, tem um relógio digital na frente do videogame. Eu posso colocar uma opção de economizar energia no videogame, posso colocar ele para desligar, tem tantas funções, só que geralmente a gente não faz isso. Você pega o manual da máquina de lavar para ver o quanto você pode pôr, não, você não faz isso, se for ensinado, você vai lá e faz. Aí eu volto naquela palavra que o Damião disse pra gente, para de comer as coisas mastigadas, né? Para de fazer as coisas que pediram para vocês fazerem, examine, não acreditem em mim, vão olhar a palavra, vão ver o que o Senhor vai falar com vocês através da palavra. Eu já mastiguei isso aqui, eu já vivi isso aqui essa semana, agora é a vez de vocês pegarem a palavra, colocarem ela, mastigarem ela, ver o que esse manual tão perfeito que o Senhor nos deu, está me falando, e que eu vá viver esse manual, porque aí eu vou ter coisas para compartilhar, senão eu não vou ter coisas para compartilhar. E essa conversa que nós tivemos hoje aqui, eu coloco isso como uma conversa, me fez lembrar de alguns versículos que eu li essa semana e eu queria compartilhar com vocês, porque eu achei muito poderoso isso. Eu achei muito poderoso porque o Senhor falando comigo essa semana, Ele disse assim, João, como os louvores que nós louvamos aqui no início do culto, Ele diz assim, eu sou o teu Salvador, eu te salvo, mas me salva do quê? Eu não tenho nada para ser salvo. Todos os dias, enquanto eu orava hoje de manhã, o Senhor me fazia lembrar, né? Quantos livramentos que Ele já me deu que eu nem sei
que Ele me livrou? Porque Ele não se preocupa, Ele não tem esse problema de autoafirmação, de ter que... Não, Ele me livra porque Ele me ama. Ele me protege porque Ele me ama. E a palavra do Senhor lá em 1 Timóteo 4:10 diz assim, ó: porque também para isso trabalhamos e somos injuriados, porquanto esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens. Além disso, Ele é o meu Redentor. A palavra, lá em Jó 19:25, diz assim, ó: porque eu sei que o meu Redentor vive. Então eu posso crer, posso confiar, posso seguir em frente, não preciso temer. Tem vezes em que eu me sinto espiritualmente com fome. Sabe quando está faltando algo e você não sabe o que é, mas é interno? Aí João 6,35 diz assim, ó: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Acabou, não há mais necessidade, isso é espiritual. Ele disse que é o meu Senhor. Aí o mundo diz que, dizem, né, e é a palavra que reforça isso, que o mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, é porque tem um Senhor lá fora que domina esse mundo. E haja visto as ações das pessoas, o que as pessoas fazem umas com as outras. Não há mais respeito, não há mais amor. E o Senhor disse para nós que com o tempo isso aconteceria, que o amor de muitos esfriariam. Aí, só que eu não tenho o Senhor do mundo, eu tenho o meu Senhor, que é o que diz lá em João 2,17. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: o Senhor, esse é o meu Senhor, esse é a quem eu creio e confio e vou seguir em frente. Eu creio num Deus vivo, sabe por quê? Mateus 16:6 diz: a Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Belchior trouxe uma palavra para nós, na conversa que ele teve com o Rogério ali, sobre a quantidade que nós devemos dar ao Senhor, né? E aí o Belchior: mas que oferta maior pode dar alguém do que a sua própria vida por alguém? Aí a palavra do Senhor, naquele texto pouco conhecido da palavra do Senhor, João 3,16 diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe por quê? Porque Ele enviou o próprio Filho dele, aquele Filho amado, Lucas 9,35, e veio da nuvem uma voz que dizia: este é o meu amado Filho, e Ele ouvi. Esta é a palavra do Senhor. Quando eu abri o culto aqui, o Senhor me fez lembrar de Isaías 9,6, diz assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Tá vendo por que eu vivo em paz hoje? Porque os problemas continuam aí, lembra da fala? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Está aparecendo um monte de assombração aí, mas eu estou em paz. Eu estou em paz porque os problemas não mais norteiam a minha vida. O que norteia a minha vida agora é essa paz que eu encontro através deste Deus forte, deste Pai da eternidade, desse Príncipe da paz, que é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo, Cristo o cabeça. É a palavra do Senhor que diz isso, Efésios 5:23, Cristo é o cabeça da igreja e Ele é o Salvador do corpo. Então nele você pode ser salvo, pode ter certeza disso que eu estou dizendo para vocês, porque este Emanuel que eu disse para vocês lá atrás, esse Deus conosco que veio na figura de Jesus, relatada lá por Isaías em 7,14 diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel, Deus conosco. Eu louvo e agradeço ao Senhor, porque Ele tem permitido que eu viva dias difíceis. Eu volto a dizer, dias difíceis que não é diferente da vida de vocês, cada um tem a sua luta,
Cada um sofre com coisas diferentes, mas sofrem, uns no casamento, outros na vida pessoal, jovens e adolescentes que eu vejo aqui e me encanta muito, porque na época deles eu queria estar em qualquer outro lugar do que não aqui, e vê-los tocando, cuidando da mídia, falando toda hora para eu colocar o microfone no lugar correto, que o som melhora, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por isso, porque em outros tempos, uma geração passada não estaria aqui não, estaria fazendo qualquer outra coisa, dormindo ou viajando na maionese, mas não, eles estão aqui fazendo a obra do Senhor, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por isso. E eu gostaria de lembrá-los de um texto muito conhecido, lá em Apocalipse 5:5, diz assim, ó: e disse-me um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, o rei, o raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Eu não preciso temer, quem está andando comigo é o leão da tribo de Judá. Não há necessidade de temer, seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade, seja qual for o tamanho do obstáculo, o tamanho do sonho. Queria compartilhar com vocês 2 testemunhos rápidos do que eu vivi, e aí eu vou lançar um desafio para que possamos viver essa semana, e aí a gente já finaliza para terminarmos no horário e o pastor Jair não puxar o meu terno depois. Eu quando trabalhava numa empresa terceirizada, eu tinha um sonho de ser efetivado por essa empresa que eu trabalho hoje, nessa instituição que eu estou hoje, e completo agora no dia... Que dia é hoje, meu Deus? Hoje eu completo 18 anos de empresa, dia 15 de dezembro, 18 anos. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu me deparei numa situação, quando eu ia entrar nessa empresa, eu fui para uma entrevista, e na entrevista o inimigo me disse que eu não seria capaz. Desde o início que eu me inscrevi pela vaga, a fala era essa: não dá para você, não vai rolar, não vai acontecer. E crendo muito nesse leão da tribo de Judá, mesmo assim eu fui. E quando eu cheguei na sala, o entrevistador ainda não estava, o gerente ainda não estava, a gente conversando ali com as pessoas que estavam concorrendo à vaga, né? E aí um tinha estudado fora, o outro já estava formado, o outro, assim, era uma galera que tinha se preparado para aquilo mesmo, né? E eu olhando toda aquela situação, eu falei, Senhor, realmente não é para eu estar aqui, porque eu não me preparei para isso. Eu não me preparei para esse processo. E aí o entrevistador começou a conversar conosco, tal, perguntar sobre os desafios, carreira e tudo mais, diferente do que é hoje em dia, né? Porque hoje é mais fácil. Antes não, a gente tinha todo um processo que tinha que ser vivido para esse processo seletivo. E aí, eu sei que quando eles começaram, o rapaz da vaga começou a falar sobre o que tinha que fazer, uns olhavam assim, tipo, se achavam superiores àquilo que a vaga estava oferecendo, né? Ela falou, Senhor, então é a minha oportunidade. Na hora que o entrevistador perguntou, falou, João, você é formado em quê? Eu falei, eu fiz o 3º ano lá no Ambrósio, é o que eu tenho nesse momento. João, e você trabalha onde? Cara, não, eu trabalho para essa empresa, só que terceirizado, e eu gostaria de ser efetivado e tal. João? Eu falei, Mas assim, por que você não estudou? Por que você não se preparou? Aí eu me lembro da palavra. A gente precisa estar preparado para as oportunidades que vão vir, né? E aí eu fui sincero naquele momento, eu disse, poxa, eu escolhi caminhos que, né, eu fui pai muito novo, e eu não tinha condições, aí comecei a dar um monte de desculpa. Ele falou, João, além das desculpas, se a gente te der uma oportunidade, você estuda? Eu falei, amanhã, eu me matriculo amanhã, se vocês me derem uma oportunidade. Aí ele falou, tá bom, você sabe que a instituição ela paga metade do seu curso, você consegue pagar metade do curso? Eu falei, com certeza. E aí eu fui e aceitei, passei nessa entrevista, né? Me matriculei, comecei a fazer a faculdade no dia seguinte. Comecei a fazer a faculdade, era no começo do ano, assim, já me matriculei, corri atrás de um monte de coisa. Só que a renda que eu tinha pagando aluguel não era o suficiente ainda para pagar a faculdade. Falei, cara, eu preciso arrumar um outro emprego agora para poder pagar essa faculdade.
e aí fui trabalhar de garçom no final de semana. Não adianta, se a gente quiser um processo diferente, vai ter que ser intencional, você vai ter que se redobrar, você vai ter que fazer coisas para você alcançar. Não fique esperando de Deus o que o Carlinhos está esperando de mim, porque ele não é assim. Deus não vai fazer as coisas para você, ele vai fazer com você. Ele vai te dar as oportunidades de conquistar, mas você precisa se preparar, meu irmão. Se você não se preparar, a onda vai vir e você não vai surfar ela. Você vai ficar igual o Medina lá, esperando a onda perfeita. Não que ele não tenha se preparado, que não veio mesmo a onda para ele, coitado. Mas a gente precisa se preparar. A gente precisa estar pronto para isso. E aí, no começo desse ano agora, vivendo toda essa história, e aí eu queria falar de um testemunho que eu vivi espiritualmente da parte do Senhor, que há muito tempo eu não vivia. A minha mãe, quando ela ia para a igreja, ela levava um lencinho dentro da bolsa dela. E esse lencinho, eu não entendia muito bem para quê, né? Porque minha mãe nunca estava gripada, teve uma saúde de ferro. Por que ela leva um lenço? Eu não sei se mudou um pouco, mas naquela época chorava-se muito nos cultos. Então ela sempre estava com um lencinho lá, enxugando as lágrimas, porque eles ouviam muito a palavra, praticavam muito a palavra. E perguntei para ela esses dias: mãe, me conta experiências que você já teve com o Senhor, e foram experiências incríveis, assim, de cura, de libertação, de transformação. E aí eu falei: eu quero viver essas paradas aí também. O que eu preciso fazer para viver essas paradas? Eu quero viver esse sobrenatural. E aí, naquela mesma semana, eu lembro, era no comecinho do ano, o pastor Jair me manda uma mensagem, ele falou: João, eu preciso que a gente comece uma campanha na casa de um determinado irmão. Aí eu falei: lá vem o pastor, mas que dia, pastor? Ele: é quarta-feira. Não, quarta dá, porque não tenho GR, eu não vou pro prédio, então vamos começar essa campanha na casa. Chama as irmãs aí do círculo de oração aí, que estão orando com você todo dia de manhã, que elas vão estar conosco nessa campanha. E aí eu fui, né? Chegando lá, eu me deparei com um homem sentado numa cama, ele tinha uma caminha na sala, assim, da casa dele. E eu entrei e estendi a mão para cumprimentá-lo por educação, mas sabe quando você não tem expressão facial nenhuma? Não mexeu assim, não tinha expressão nenhuma. E aí entramos, ficamos ali, e aí começou a dinâmica do reino, né? Ali foram feitas orações, nós começamos com uma oração, aí depois as irmãs louvaram, a dona Lélia estava comigo, as irmãs louvaram 3 louvores da harpa. Aí depois que a gente louvou 3 louvores da harpa cristã, tinha uma palavra, aí falamos uma palavra ali, fizemos mais uma oração e fomos embora. E a expressão do homem não mudou, do jeito que eu entrei o cara estava. E aí depois eu fui entender toda a história, né? Esse rapaz tentou contra a própria vida dele, ele deu vocês conhecem, uma facadinha no pescoço dele de leve assim. E aí eu fiquei pensando, né? O que leva o ser humano a pegar uma faca? Que dor é essa, né? O que estava sentindo naquele momento para chegar o cara a tomar uma decisão como essa? Só quem já passou por isso sabe. E eu não passei, eu não consigo mensurar a dor que ele estava sentindo naquele momento. E aí eu saí dali, fui conversando com Deus para casa, eu me lembro, eu disse assim: Senhor, conheço pessoas que fazem terapias por anos, 8, 9, 10 anos. Estou abrindo meu coração com vocês aqui, aí eu conversando com Deus, tá? Aí, 3 louvores da harpa, uma oração e uma palavra vai mudar a história desse cara, que nem expressão facial tem. Fui para casa. E aí me lembrei: mas você não quer viver algo diferente? Não quer viver algo espiritual, que é o que você está me pedindo? Então eu vou te mostrar algo espiritual. Voltei na semana seguinte, novamente, 3 louvores da harpa, uma oração, palavra, e fomos para casa. No 4º dia, me corrija se eu estiver errado, dona Lélia, no 4º dia que nós chegamos lá, esse cara estava com um violão embaixo nas pernas, já ensaiando alguns acordes para tocar os louvores. Eu olhei aquilo ali e falei: Senhor, não é para fazer sentido isso daqui, cara, mas é assim que o Senhor age, da maneira dele, da forma dele. E aí no 7º dia, quando nós fomos lá e terminamos a campanha de 7 dias, ele estava conversando, dando risada, brincando, contando piada. E eu louvo a Deus por isso, por essa experiência que ele me deu em 7 dias. A alegria que quando eu comprei o carro não me trouxe. A alegria que quando eu consegui a vaga que eu tanto almejava,
não me trouxe. A satisfação de ver um homem que estava à beira da morte, desistindo da vida, voltar a caminhar e hoje está feliz, não tem preço isso. E aí ele pega e vira para mim e fala assim: João, você pode ir comigo na minha igreja? Leva a Juju também, a Juju estava com a gente, ela participou desse processo. Vamos lá na minha igreja comigo? Eu falei: vamos. Passar assistir um culto lá na igreja dele. Aí fui no domingo, sentei, e aí estou ali prestando atenção na palavra, tal, que os irmãos estavam dando, e ele ficava me cutucando toda hora. João, e apontava pro cara da frente, assim, me cutucando toda hora. João, falei: mano, peraí, deixa eu acabar o culto, você me fala, tal, né, vai atrapalhar a dinâmica do culto. E aí ele pega e diz assim para mim: tá bom, no final eu te conto. Aí quando acabou o culto a gente saiu. Aí ele me apresentou o rapaz, cumprimentei o rapaz, e ele contou a história desse rapaz. Esse rapaz, ele começou a namorar com uma menina, a menina já tinha um outro relacionamento, ela tinha terminado, mas o namorado era muito ciumento, pegou os dois juntos, foi lá, pegou uma faca e deu uma facada na barriga desse rapaz que estava lá no culto. E aí, esse rapaz, por Deus, não perdeu a vida, tal, mas ele estava com curativo aqui ainda, tal, né? E o pensamento desse rapaz é o seguinte: na hora que eu pegar esse cara, eu vou dar uma facada nele. Eu falei: meu Deus! E aí eu falei: que situação é essa? E aí eu peguei e dali saí e estava indo para casa com o Sérgio e com a Juju. E aí ele me disse assim, eu conversando com o Senhor, né, depois de um tempo, falei assim: Senhor, me explica aí, que não está fazendo muito sentido para mim. Então o Senhor me leva no começo do ano a orar por um cara que tem uma facada no pescoço. Aí esse cara é curado. No final do ano esse cara está tentando convencer alguém através da sua palavra. Alguém que tomou uma facada não dá uma facada numa outra pessoa? É assim, é desse jeito, é os caminhos, é as formas, é o jeito, é a maneira dele. Não tentem colocar Deus dentro de uma caixinha, do que você tem, como você imagina de Deus, as suas expectativas. Não faça isso. Ele não é desse tamanho, não cabe, não funciona, é experiência própria, eu vivi isso. Isso é um dos exemplos que eu tenho visto que o Senhor tem feito e tem mudado vidas. Vejo cura do seu João, que eu desfrutei dessa cura, eu vivi essa cura com o seu João, eu vivi a cura da irmã Vera, tantos e tantos irmãos aqui que a gente vê. Só que a gente não pode olhar para esse ano de 2023 e de 2024 e achar que foi um ano comum. Para mim não foi. Para mim foi um ano incrível. E eu não comprei carro novo, não comprei casa nova, não mudei de área no emprego, não ganhei mais dinheiro. Ao contrário, estou gastando mais, porque eu tenho que pagar o videogame que eu comprei para o Carlinhos. Não melhorou nada financeiramente, mas espiritualmente eu estou... Porque eu escolhi viver essas coisas. Viver despreocupado, descansado. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas.